E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o São Paulo Futebol Clube, sobre as contratações do time e também quem pode chegar para essa temporada de 2023. Então simbora, vem comigo! Olá meu amigo, minha amiga, eu sou Danilo Augusto, esse é o seu canal Fino da Bola e hoje nós vamos estar falando sobre o São Paulo Futebol Clube, a equipe do Tricolor Paulista. Tem algumas notícias, jogadores que chegaram, a Copa do Mundo acabou, a gente está dando mais ênfase aos jogos da Copa, as notícias da Copa do Mundo, mas o futebol não para, a temporada de 2023 vem chegando e os clubes paulistas, os clubes brasileiros estão fazendo movimentações, vendendo jogadores, dispensando outros, estão contratando técnicos, outros estão mantendo. Então nós estamos vendo que os clubes estão tentando melhorar o seu elenco ou às vezes enxugar um pouco a folha de salário. E o São Paulo está seguindo mais ou menos esta linha. Parece que eles estão tentando enxugar um pouco o seu elenco, estão tentando tirar um pouco daquele peso da folha salarial que está muito alta. E isso é importante porque o clube ele vem passando dificuldades financeiras nos últimos anos e isso vem acarretando em mais perdas de títulos, em vexames, a torcida está brava e o São Paulo é uma equipe muito grande, é um clube muito grande, não pode ficar tanto tempo sem ganhar títulos como está e principalmente passando tantas vergonhas como vem passado nos últimos anos. Falando das notícias agora, das contratações, ele por enquanto contratou 3 jogadores até o momento. Um deles foi o goleiro Rafael, ele que é o único jogador de defesa contratado agora para 2023. Ele estava no Atlético Mineiro e assinou com o Tricolor até o final de 2025. Ele foi um pedido do próprio Rogério Ceni por conta dessa posição tão contestada e o Rogério acabou conhecendo o Rafael nos tempos de Cruzeiro. Outro jogador que o São Paulo também contratou para essa próxima temporada foi o atacante Pedrinho. Ele que foi o primeiro reforço anunciado pelo São Paulo, estava no Lokomotiv Moscou da Rússia, um jogador que jogou pelo América Mineiro, também passou por Red Bull Bragantino e assina contrato de empréstimo até o final do ano que vem. Ele ainda tem no contrato dele, na cláusula de contrato, que o São Paulo tem a prioridade, a opção de compra ao fim desse empréstimo. Então vamos ver se ele se destacar e o São Paulo tiver condições financeiras de comprá-lo, poderá comprá-lo, terá a prioridade. Um outro atacante que chega, um jogador também de lado de campo, é o Wellington Rato, que veio do Atlético Goianiense e ele foi um dos destaques do último Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana, jogador que destacou bem nessa equipe do Atlético Goianiense. Mesmo o Atlético Goianiense no Brasileiro não ter ido bem, na Sul-Americana ele foi bem, chegou até a semifinal e acabou perdendo para o São Paulo ali, que o Rogério passou a conhecê-lo, foi onde o São Paulo começou a prestar mais atenção nesse jogador, pelo destaque dele, também no Campeonato Brasileiro ele veio se destacando, mesmo o time não estando bem, então o São Paulo veio contratá-lo e ele assinou um contrato por 3 anos. Além dos 3 contratados também, o São Paulo ele trabalha em outras frentes, ele está precisando de algumas outras posições, de alguns jogadores de outras posições e ele tem conversas em andamento pelo menos com mais 3 jogadores. O volante Egson Mendes, um equatoriano que ele está no Los Angeles FC, disputou a Copa do Mundo pelo Equador, foi um jogador, um dos titulares, jogou bem essa Copa do Mundo, é um jogador novo, 25 anos, então a princípio é interessante essa contratação, o São Paulo tenta, estuda essa contratação. Também temos o atacante David do Internacional, um sonho antigo do São Paulo. O Rogério já tinha pedido ele na outra temporada, mas não acabou acontecendo. Quem sabe agora não dá certo. Outro jogador, o Marcos Paulo, ele estava bem encaminhado. Vamos ver se não fecha em definitivo. Esse Marcos Paulo era um jogador do Fluminense, da base do Fluminense, foi para o time principal e acabou sendo vendido ao Atlético de Madrid da Espanha. E o Atlético de Madrid o emprestou para o Mirandês. E agora o Atlético de Madrid ofereceu ele para o São Paulo para ver se o São Paulo consegue recuperar esse jogador. E seria mais uma aposta do Tricolor para essa próxima temporada. Outro jogador sondado foi Jair, do Atlético Mineiro, mas aí uma contratação mais difícil, o Atlético Mineiro pediu um alto valor por ele. O jogador ele também se destacou nos últimos anos, principalmente no ano retrasado. Esse ano não foi tão bem, como assim o Atlético Mineiro não foi tão bem, mas o São Paulo Futebol Clube tentou essa contratação, não deu certo. E segundo informações do Globo Esporte, o Tricolor ele estaria interessado no zagueiro chamado Alan Franco, é um argentino, ele está no Atlanta United, lá dos Estados Unidos, e ele tem 26 anos. E de acordo com a fonte citada, do GE, a equipe paulista já enviou uma proposta para o jogador, para a equipe, mas ele está aguardando a resposta dos americanos. Vamos ver, os valores não foram divulgados, então ainda tem que esperar a resposta, eles vão aceitar, senão vão fazer uma contraproposta, então vamos esperar o que vai dar nessa
tentativa do São Paulo de contratar um zagueiro, uma posição que o São Paulo também está precisando. Bem, comentando sobre essas contratações, sobre esses jogadores que vêm chegando aí ao São Paulo, vamos falar primeiramente sobre o Rafael. O Rafael é um goleiro com um potencial enorme, um goleiro que chegou, que apareceu no Cruzeiro em 2007 na Copa São Paulo. O Cruzeiro venceu aquela Copa São Paulo contra o São Paulo na final, a decisão foi para os pênaltis, o próprio Rafael foi um dos destaques defendendo penalidade, então um goleiro muito promissor à época. Passou para o time de cima, para o time profissional do Cruzeiro. Ele almejava realmente a titularidade, mas o goleiro Fábio, na longevidade dele e sua qualidade também como goleiro, acabou deixando com que esse sonho fosse adiado. E em 2016 o Fábio teve um problema no ligamento do joelho, acabou tendo que operar, ficou muito tempo fora. Então praticamente o ano de 2017 o Rafael jogou o ano inteiro como titular. Foi bem, foi um grande destaque do Cruzeiro naquela temporada, mas com a volta de Fábio, o técnico Menezes, o técnico do Cruzeiro à época, havia prometido dar uma chance para o Fábio, porque era o titular da posição antes de se machucar, e assim o Fábio retornou à titularidade e Rafael volta ao banco. Quando o Cruzeiro começou a ter alguns problemas financeiros, começou a explodir toda aquela situação em que culminou no rebaixamento para a segunda divisão, a equipe do Atlético Mineiro foi atrás do Rafael para contratá-lo. Acabou contratando, o Rafael foi para um projeto muito interessante, visando ser o titular e seria uma grande equipe do Atlético Mineiro, montou realmente um time muito bom, mas o técnico argentino Jorge Sampaoli não gostava muito, não é nem que ele não gostava muito do Rafael, apesar do Rafael ter essa dificuldade de sair com a bola nos pés, mas o Sampaoli já tinha preferência pelo Everson, que já havia atuado com o Sampaoli pelo Santos. O Everson é um goleiro muito bom debaixo das traves e também com a bola nos pés, ele sabe sair jogando muito bem, então foi isso um dos motivos que fez com que Jorge Sampaoli trouxesse ele do Santos e Rafael amarga novamente o banco de reservas, teve que esperar uma oportunidade, chegou a jogar algumas partidas, mas o Everson tomou conta da posição e até hoje é o titular com méritos, logicamente. E então o jogador hoje de 33 anos, Rafael, tem a oportunidade de jogar pelo São Paulo, um novo projeto, ele parece que está bem animado. Eu vejo que o Rafael vai ser o titular, pelo menos eu acho que ele começará como titular, porque a posição de goleiro no São Paulo é uma posição muito complicada. Depois de Rogério Ceni ter se aposentado, os goleiros, todos que são contratados, ou eles não têm realmente uma boa condição técnica para jogar no São Paulo, não tem o tamanho para jogar no São Paulo, mas também além disso a pressão acaba atrapalhando eles. O Volpi eu via ele com bons olhos, um goleiro aparentemente parece que é um bom goleiro tecnicamente, um goleiro que eu particularmente eu achei legal a contratação dele, mas não vingou, a pressão foi muito grande, ele teve muitas falhas, sem contar outras bizarrices aí, o próprio Sidão que não se deu bem, o Jean que chegou mas teve problemas também em extracampo e acabou tendo que ser negociado. E agora os dois goleiros que estão lá, o Jandrei, ele já era um goleiro até contestado, porque era o terceiro goleiro do Santos, chegou e não teve condições. Ele um jogo ou outro foi bem, pegou o pênalti na sua estreia, mas o Jandrei ele não é do nível do São Paulo. Talvez ele pode até sair do São Paulo, porque seria até o terceiro goleiro com a chegada do Rafael, não sei a preferência do Rogério Ceni, mas pelo que eu vejo o Rogério Ceni ainda prefere o Felipe Alves ao Jandrei, e o Felipe Alves foi o que vocês viram nessa temporada, um goleiro que sai realmente muito bem com os pés, ele sabe sair jogando, mas em alguns momentos ele até arrisca demais, e é um goleiro que debaixo das traves ainda não é ainda do nível do São Paulo. Então eu creio que o Rafael vai ter essa oportunidade e espero que ele possa agarrar essa oportunidade e conseguir fazer um bom ano de 2023. O Pedrinho, outro reforço do São Paulo, é um jogador que ele joga aberto pela esquerda e tem uma boa habilidade, um jogador que num contra um ele sempre leva vantagem, porque ele é habilidoso, ele é rápido, tem um bom chute, então é um cara importante porque o Rogério estava há muito tempo pedindo à diretoria do São Paulo esse jogador de lado de campo. E é um jogador que está realmente fazendo falta. Hoje a gente vê que o São Paulo com ele, o Wellington Rato, vai ter essas carências supridas para o Rogério Ceni. Eu vejo que o São Paulo vai jogar de uma maneira diferente, um time que era muito devagar na sua transição do meio para o ataque, até a defesa tinha que sair muitas vezes lançando, porque o meio de campo de São Paulo não é criativo. E o Wellington Rato, que foi a última contratação do São Paulo, ele é um meio atacante, ele tem uma força e uma disposição física muito grande, foi uma das coisas que chamou a atenção do Rogério Ceni, além do seu destaque pelo Atlético Goianiense nesse ano de 2022, e é um jogador que tanto pode jogar como a ponta, um jogador de velocidade e também como meio armador. E algumas vezes ele jogou como centroavante,
mas a posição dele é ponta direita e de armador ele também vai bem. Então o Rogério ele tem esse jogador com essa versatilidade, que pode usá-lo tanto na ponta como no meio. O São Paulo precisa de um meio de campo, porque Igor Gomes, Nicão, Patrick não deram certo. O Patrick ainda foi um desses, foi até o melhor jogador do São Paulo nesse ano. Mas teve problemas também com o Rogério Ceni, a tendência parece que ele não vai ficar. Vamos ver ainda se vai ter algum desenrolar essa negociação com o Atlético Mineiro. O Igor Gomes já foi, então veremos se o Wellington Rato vai dar conta de jogar nesta posição para o São Paulo e vai fazer bons jogos pelo tricolor e agradar o Rogério Ceni. Bem, meus amigos, se você gostou do conteúdo, você que é São Paulino, você que é São Paulina, você também torce para outros times que está acompanhando o vídeo, gostou do conteúdo, eu peço seu like, você se inscreva no canal se você não é inscrito, para ajudar o canal a crescer também, ative as notificações para que você receba toda vez que tiver um vídeo novo postado no canal e assim você veja ele de primeira mão. E comente aí o que você acha dessas contratações de São Paulo e qual a perspectiva sua para o São Paulo em 2023. O time do São Paulo está contratando jogadores mais simples economicamente, então é uma postura que o São Paulo está levando agora para poder enxugar as contas e ter um respiro financeiro. Tudo bem? Eu agradeço você por ter acompanhado até aqui, que Deus te abençoe e não se esqueça que aqui é você quem joga o fino da bola.